difícil, né, Grice? Um confronto de um time muito organizado, um confronto de 2 treinadores inteligentíssimos, mas muito organizadores. As equipes que são competitivas, um trabalha a longo prazo e o outro mais a curto prazo, mas 2 times que estão brigando lá em cima. Tem tudo para ser um jogo legal, né, CJ? Vamos ver como é que vão estar as condições do campo, né, do gramado. São 2 times que gostam de jogar, que tem muita intensidade com a bola, né, mas que gostam de jogar, gostam de ficar com a bola. Espero que tenhamos aí boas condições lá em Cariacica para esse jogo. Fortaleza com muito desfalque, né, e desfalques de muito peso, né, sem os seus 2 melhores jogadores no campeonato. Acho que isso pesa muito a favor do Cruzeiro. A ausência do Pochettino, que está machucado, e do Lucero, que sentiu e não viajou também. Então, assim, é um confronto direto, CJ. Por mais que é óbvio que o Cruzeiro hoje está na briga pelo título do campeonato, ele se vencer fica, se eu não me engano, 5 pontos do Botafogo com um jogo a menos. Vou olhar para você aqui 5 ou 6 pontos do Botafogo com um jogo a menos. O Botafogo tem 43, o Cruzeiro tem 35. O Cruzeiro vai a 38. Vai a 38 e vai ficar com 6 pontos com um jogo a menos. Isso. Ou seja, tá no bolo, tá pensando no título. Mas, querendo ou não, a briga do Cruzeiro, para mim, é para G4, é para vaga na Libertadores. E nisso o Fortaleza é um concorrente direto, né? Então, assim, um confronto muito importante. Quem sabe pode mudar a situação do Cruzeiro no campeonato, né? Chegar à 3ª posição, ainda com um jogo a menos do que o Palmeiras, com um jogo a menos do que o Botafogo. E se colocar numa situação melhor no campeonato. Tem um time que vem conseguindo performar bem em consequência, né? Jogar bem. E pode manter esse 100% dentro de casa como mandante, por mais que hoje não jogue no Mineirão, né? O que é uma pena, porque certamente teríamos aí um grande público e tudo mais. Mas, enfim, tem tudo para buscar um bom resultado do Cruzeiro fora de Belo Horizonte, como mandante, diante de um adversário fortíssimo, mas muito desfalcado. Como mandante não perdeu, Rafa, mas, obviamente, as partidas foram no Mineirão. Hoje a gente não sabe, como disse o Gris, da condição do gramado. Fortaleza tem essas ausências importantes, mas Fortaleza tem um ótimo momento na Série A. Vem de vitória sobre o São Paulo, 6 jogos de invencibilidade, muita coisa interessante nesse time do Fortaleza. Mas a gente não pode descartar o Cruzeiro, que tem muita coisa interessante também. E eu acho que o Cruzeiro é favorito nesse jogo. Eu também Por acho. mais que o Fortaleza venha de uma sequência muito boa, já mais de 5 jogos sem perder, o Fortaleza tem 1 ponto na frente do Cruzeiro com o mesmo número de jogos. Então o aproveitamento do Fortaleza é melhor do que o Cruzeiro. Mas hoje eu acho o Cruzeiro, por mais que o Fortaleza tenha esse retrospecto excelente de resultados, eu acho que o Fortaleza, os jogos que eu vi do Fortaleza, ele tem sido menos equilibrado que o Cruzeiro. Ele tem variado mais dentro dos jogos. Faz sentido. Por mais que é um time muito consistente também. Mas o que mais me impressiona nesse time do Cruzeiro é Consistência. Eu peguei os jogos aqui tudo e fui olhando qual jogo o Cruzeiro jogou mal. Eu lembro contra o Criciúma. Exato. E mesmo assim o Cruzeiro teve chances de vencer aquele jogo. Sim. Perdeu de 1-0 e teve chances de empatar pelo menos aquele jogo. Poderia ter saído com empate, não seria um resultado... Mas foi onde a gente mais viu erros assim em substituição e escolhas, tanto E o dentro time de campo jogador. teve um momento de desequilíbrio, teve muita dificuldade. No restante, Resto. o Cruzeiro foi Impressionante. quase que superior na maioria dos jogos. Então, esse é o ponto forte do Cruzeiro. Tanto que, antes das contratações e depois, o Cruzeiro vem jogando bem e continua jogando bem. Agora você tem jogadores mais decisivos, por exemplo, o Matheus Henrique. Para mim, das contratações, foi o que entrou melhor. Hoje não há dúvida na titularidade do Matheus Henrique. Eu acho que não se questiona mais Barreal Matheus Henrique. Eu acho quase que inquestionável. Aí voltando um pouquinho do Romero. O Romero é outro que nós comentamos. Eu falei, acho que o Romero não sai se ele não der uma brecha. E ele não tem dado. Então, enquanto o Romero não der uma brecha, por mais que o Wallace tenha sido uma das contratações mais importantes, ele vai ter que esperar, porque o Romero vem jogando bem, o Romero é muito querido pela torcida e o time vem ganhando. Então, hoje, o Adroaldo nem questionou a questão do Romero e eu concordo. Para mim, a única opção questionável hoje no Cruzeiro é no setor de ataque ainda. O Lautaro entrou muito dedicado, muito raçudo, é um atacante raçudo, e o Caio Jorge ainda não conseguiu. O Jorge, ok, as partidas do Caio Jorge foram ok. Podemos falar nem que foi ruim, nem que foram boas. Foram partidas ok, o time ganhou, teve sua participação, mas eu não vi o Caio Jorge fazendo mais do que o Arthur vinha fazendo. Perfeito.
Então, assim... Nem ele, nem o Lautaro. Nem o Lautaro. Mas eu digo, o Lautaro fez gol, o Lautaro se dedicou mais, conseguiu roubar mais bola. Até na parte defensiva ele foi muito importante, naquela pressão que o Cruzeiro faz. O Lautaro é um jogador interessante, que ele consegue pressionar muito bem o zagueiro, fecha a linha de passe de zagueiro para lateral, que é o que os atacantes fazem hoje. Mas eu acho que ele foi um pouquinho mais efetivo do que o Caio Jorge. Por isso que eu citei mais o Caio Jorge. E aí, dito isso, eu ainda manteria o Arthur Gomes. Mesmo a pressão para colocar os jogadores que foram contratados, tentando ser mais lógico e mais justo possível, eu manteria o Arthur Gomes ainda nesse time.